Vamos lá, então. Bom, Mônica, então, o primeiro bloco, né? Que tu fale um pouquinho sobre a tua formação, filiação institucional, né? A que a universidade vem, vínculo aí com a pós-graduação, um pouquinho da experiência com os grupos de pesquisa também. Tá. Então, assim, eu venho do curso de Letras, em Língua e Literatura Portuguesas, e eu trabalhei na PUC, eu fiz a graduação no curso na PUC, São Paulo, e eu posso dizer que foi lá, como assim, um grande nascedouro, em que essas relações com as linguagens, até com as mídias, já pensando, entretanto, no curso de letras, em que isso foi fomentado. No curso de letras, por ser da PUC, a gente tinha uma influência forte da semiótica, da comunicação e semiótica, que já era um programa reconhecido na própria PUC São Paulo, com toda aquela tradição do Haroldo de Campos, do Décio Pinhatari. Então, nós tínhamos aula na Letras com os professores também já do pós-graduação. Então, era quase que um caminho natural para quem estudava no curso de letras e tinha identificação, se vincular na sequência ao curso de mestrado na própria PUC em semiótica. E esse foi meu caminho, né? Então, quando eu saí do curso de letras, muito influenciado por alguns professores, como a professora Samira Chalub, Maria Rosa Duarte, que eram professoras que estavam no pós-graduação, especialmente a professora Samira, para que eu fosse para o mestrado, e a minha ideia era estudar literatura, né? Mas quando eu cheguei no mestrado, aí são os primeiros descaminhos, né, que vão acontecendo assim na vida da gente, teoricamente, vão te levando para outros lugares. Então eu fiz a letra, cheguei no mestrado em comunicação e semiótica e queria continuar estudando literatura, que era a minha praia no curso de letras. Mas aí eu conheci o professor Norval Baitello Júnior, que naquele momento estava chegando, ele era recém-contratado no programa, e fazia uma discussão sobre mídia bastante interessante, mídia e cultura. Então, a partir das aulas do Norval, ele se tornou meu orientador, eu fiz todo o meu trabalho voltado para a linguagem radiofônica, mas já com um pé na cultura, digamos, com os estudos de cultura, que eu não tinha anteriormente. Então, é o que eu digo, né? Foi o primeiro descaminho, assim, entrar nesse universo. Ele trazia também toda uma bibliografia dos alemães, de alguns pesquisadores da cultura alemã, e, ao mesmo tempo, da semiótica da cultura de Tartu Moscou, né, que acabaram por significando as minhas grandes influências, digamos, para pensar a cultura. Então, eu fiz o mestrado em comunicação e semiótica na PUC São Paulo, discutindo o rádio, mas com essa leitura do rádio como um texto cultural, em que muitas outras possibilidades de apreensão do sentido daquelas programações radiofônicas eram possíveis para além de uma leitura de mercado, e eu trabalhei com rádios populares, né, com programas populares. E isso foi bastante interessante porque eu tinha que passar por cima de uma ideia de que aquilo era só sensacionalismo. Não, então eu comecei a discutir a presença das estruturas míticas no rádio, como aqueles programas recuperavam determinados textos e determinadas construções de linguagem que já eram de outros, né? Então já eram dos textos míticos que eram ali reeditados. Bom, e a minha entrada no universo da voz e, por consequência, da música, né? Então, eu não tinha essa formação inicial, embora minha mãe fosse professora de música, mas essa presença, a discutir rádio, me levou a pensar o papel da voz no rádio. E aí, pensando na voz no rádio, as questões da oralidade, né, das culturas de tradição oral, fundamentalmente, e como isso, de alguma maneira, era ressignificado nesses programas populares. E me aproximou das discussões também da música, música como voz, né, sonoridade, como linguagem. E né, eu vou já misturando um pouco as coisas que foram acontecendo no decorrer desse processo. Então, naquele momento, eu tinha uma colega, que era a Heloísa Valente, né, que também ela era da música, e nós fazíamos mestrado só, né.
O tempo passou, era naquela época do mestrado de 5 anos, imagino que era isso, né? Foi muito bom, né? Dava para você fazer um doutorado, né, no mestrado de 5 anos. E quando eu fui para o doutorado, essas discussões sobre cultura continuaram, eu continuei sob orientação do Norval, mas eu me afastei do rádio como objeto empírico e comecei a trabalhar com o jornalismo impresso, querendo discutir memória, alguma coisa que já estava no trabalho do rádio, mas não tão sistematizado. E aí eu fiz uma viagem, né, entre aspas aí, e fui articulando essas questões da memória, ao jornalismo, pensando o jornalismo como memória, mas também aproveitando uma teoria que estava chegando também no programa de semiótica, que era, a partir do Richard Dawkins, a ideia dos memes, né, na cultura. Então, como era possível pensar isso na década de 90, né, muito antes dos memes virarem o que viraram, os virais dos memes, mas ali havia uma professora que trouxe essa discussão do Dawkins, que já acontecia desde os anos 70, quando ele vai cunhar esse nome meme para falar desse reprodutor na cultura, as ideias que se reproduzem, e eu fiz uma leitura aproximando esse processo de memetização ao processo de construção de memória na mídia, no jornal, entendendo que o que se tornava a memória na mídia era porque a ideia, vou voltar um pouquinho, a ideia dos memes, ela tem a ver com, inicialmente, uma ideia, mas quando ele vai dizer que os memes, quando eles seriam mentais, e quando você tem na cultura, seriam os efeitos fenotípicos dos memes. E o que seria isso? Quando essas ideias se reproduzem como palavras, como imagens, como textos, então ganham uma materialidade que não seria a ideia exatamente, essa ideia é materializada. E eu trabalhei a partir desses conceitos, entendendo que o que se torna a memória na mídia, no jornal, eu analisei as primeiras páginas da Folha de São Paulo, durante um período, um ano talvez, era justamente as palavras ou as imagens que traziam uma carga emocional bastante densa. Isso seria, assim, digamos, uma cola emocional que garantiria a formação dessa memória. O que eu fui percebendo? Quando eu voltei para os estudos de alguns tratados da memória, desde o Renascimento, a gente vai observando que a ideia das emoções, elas estão presentes, ela está presente desde os retóricos, lá para trás. Então, alguns autores foram fundamentais para mim nessa discussão. Uma delas é uma historiadora inglesa, Francie Yates, que vai fazer toda uma discussão bacana sobre memória, trazendo esse histórico. E eu fui fazendo essa leitura, associando a ideia de como era possível na mídia, o jornalismo, também reproduzir esse tipo de cola emocional, né, para pensar em memória. Então, essa discussão eu fiz lá nos anos 90, e eu fico bastante feliz de ver como isso, de alguma maneira, ganhou o senso comum, né? Então, a ideia dos memes na internet, porque hoje a gente pensa meme só na internet, né? E esses, virou um meme, as brincadeiras. Mas a ideia do meme ela é mais ampla do que isso, né? Ela fala dessas palavras, desses gestos, dos modos de fazer que se reproduzem. E eu trabalhei nessa dimensão afetiva, então denominei de memes de afeto, né? No meu trabalho lá do doutorado. Bom, deixa eu te perguntar uma coisa sobre isso. Nesse caso, que pontos aí tu está citando, né, uma historiadora ao longo do teu trabalho, está falando bastante sobre memória, né, e fala também nesse vínculo aí com o jornalismo. Uhum. Onde que isso se articula? Tu teve atividade como jornalista? Não. Tem alguma articulação também do curso de formação com o curso de história? Não, na verdade eu brinco, né, dizendo que eu sempre fui professora. Né? Eu comecei dando aula na pré-escola e hoje dou aula em cursos de pós-graduação, institutos. Mas, então, a minha formação foi letras, como eu disse, eu não fiz jornalismo e não atuei. Sempre era uma leitura empírica, né, e de alguém que estava observando essa linguagem. Então, como no trabalho do rádio eu me posicionava, eu dizia como alguém que escuta e analisa, e no jornal foi a mesma coisa. Então, não tive uma vinculação direta com o mercado. Mas, de toda maneira,
esse trabalho até que rendeu discussões também pensando assim. Então, eu lembro que eu cheguei a fazer parte de uma banca, de uma jovem, que o marido delas, essas coisas meio extras, né? Ele era um dos fotógrafos que eu citava no trabalho da Folha de São Paulo, e eu fazia uma análise de uma imagem, na época era do Guga, não sei se vocês lembram, quando ele ganhou o Roland Garros, não era Sim. isso? E ele falou, nossa, eu não vi isso na imagem, aquela coisa que acontece quando você tem aquele que faz e aquele que analisa, né? Que lê aquele texto como uma linguagem, né? Então eu não tive diretamente uma vinculação com o mercado ou com isso. Sempre essas discussões estiveram no âmbito da pesquisa, da sala de aula, né, da formação de outros alunos, enfim. Bom, aí quando eu termino o mestrado, nesse sentido, a Heloísa, vou citar a Heloísa porque a Heloísa foi a primeira que criou um centro de estudos em música e mídia, e foi o meu primeiro grupo de pesquisa. Então, já puxando um pouquinho a minha saída do doutorado, né? Então, o grupo de pesquisa, o Musimídia, ele trabalhava também nessas relações entre música e mídia, entre canção e mídia, e o universo da canção e da mídia. E os primeiros projetos que eu participei, porque eu tenho também uma ascendência portuguesa, né? Então a presença do fado sempre foi muito forte na minha casa, né? No meu universo familiar. E a Heloísa tinha quando ela monta esse grupo de pesquisa, ela foi para a ECA, se não me engano, como colaboradora. Ela não foi professora de lá diretamente, mas ela era colaboradora, e ela alocou o grupo de pesquisa na ECA, né? E eu participei desse grupo, especialmente nesses primeiros momentos. Eu sou o Musimídia, acho que já está com mais de 10 anos, se não me engano. Mas porque eu conheci, Já estava na terceira edição, foi em Santos. Então, Eu tava, tem mais de 10 foi quando anos, a tem gente que se recuperar. conheceu, É, né? é, É isso é mesmo. isso mesmo. Então eu estava lá desde esse começo, vinculada a esses projetos, e o primeiro projeto que eu participei foi esse de música portuguesa, que discutia canção e nomadismo, né? Você tinha me perguntado uma coisa da memória que eu esqueci, olha só, mas eu ia juntar porque a ideia do trabalho também era música e memória e nomadismo, tinha um trabalho por aí, e eu fiz uma discussão muito bacana a partir de um programa de rádio. Aí você vai juntando tudo, né, já nessa altura da vida, que era um programa de rádio em Santos, de longevidade, um programa de 40, que já tinha acho que 30 anos no rádio, que era Presença Portuguesa. E aí trabalhei a dimensão da música com a memória, as escolhas daquelas músicas, e o que isso representava nessa escuta, né, para esses imigrantes, porque era um programa que praticamente se destinava aos imigrantes portugueses. Ainda que não da primeira geração, quer dizer, meu pai é um dos imigrantes daquele boom de imigração que houve de portugueses no Brasil, a partir dos anos 50, e para os filhos desses portugueses, né? Então foi um trabalho em que eu pude juntar essa discussão da memória, mais uma vez trabalhando a dimensão afetiva, só que aí eu me remeti também aos trabalhos do Halbwachs, né, a ideia de memória coletiva, que eu não tinha trabalhado no momento do doutorado. Mas eu acho que essa aproximação com a história, né, ainda que o Halbwachs venha das ciências sociais, mas você tinha me perguntado antes da Frasier. É muito presente na história. Né, ele é bastante presente, ainda que ele tenha as críticas, né, que são feitas ao trabalho dele, mas eu acho que algumas construções são muito especiais, e eu concordo. Então, quando ele faz a discussão do espaço e da memória, né, de como o espaço vai marcando essas vinculações, eu acho que isso de fato é muito claro, e no cancioneiro que eu analisei está muito forte. Então, muitos dos fados retratam Lisboa especialmente, e era curioso porque eu fazia como que um trabalho de campo, ainda que bastante diminuto, com a minha própria família, porque meu pai é de uma família grande e longeva, então eu tinha tias, né, que escutavam esses programas e os fados e tal, e era curioso porque meu pai nunca tinha estado em Lisboa. Ele era da Ilha da Madeira, mas ele reconstruía Lisboa pela memória e pela canção, por meio essas marcações do espaço. Então era muito interessante fazer essas leituras. Só para te dizer como que eu fui trabalhando e sem perder a dimensão afetiva
da construção de memória, né? Desde de como a gente consegue lembrar mais, né? A partir do momento que existe um envolvimento emocional, até aí utilizando alguns teóricos da biologia. Então eu trabalhei bastante com o Antônio Damasio, aquele neurocientista, que vai mostrar como que a emoção está junto da razão. Então, quando a gente faz uma escolha, seja ela qual for, ela está implicada do teu ponto de vista emocional, mesmo que a gente racionalize ao máximo, né? Então, eu fiz um pouco dessa junção entre trabalhar como a cultura rememora e como os indivíduos rememoram do ponto de vista neurobiológico. Claro, dentro de um recorte, né? Então, é uma discussão imensa. Só para eu entender, nesse trabalho, chegou a trabalhar com depoimento oral? Foram entrevistas também feitas? Esse do rádio? Sim. Então, foi o que eu te disse, o campo que eu fiz foi bastante diminuto e familiar. Trabalhei com entrevistas com esses meus parentes, né? Então, eu fiz discutindo mesmo a presença desses programas, porque eu tinha sempre essa ideia da presença do rádio, que eram programas radiofônicos, e o curioso desses programas é que eram locutores também idosos. Então, eram locutores que tinham visto o envelhecimento do seu próprio público, né? Então, havia uma identificação muito forte ali, e muitos dos locutores portugueses. Então, foi bem curioso, porque eu saí do Presença Portuguesa. Não, agora eu estou me confundindo. O primeiro projeto, porque a Heloísa trabalhou esse projeto, ele teve uns 2 anos, né? Ele foi grande. Então, eu trabalhei primeiro com Presença Portuguesa, a partir das músicas mais pedidas. Então, a gente trabalhou com essa seleção musical, e aí eu fui fazendo as análises das músicas e dos vínculos que isso traziam com o espaço, com a memória, com a cidade, como isso estava permeando e funcionava como marcadores da memória, né? E eu trabalhei com essa hipótese de que o fado era um marcador da memória dos imigrantes portugueses, né? E foi bem legal. Depois, eu trabalhei com outros programas, porque aí o projeto teve uma segunda fase, posso estar misturando um pouco as coisas. Mas trabalhei com programas nas rádios paulistas que também tinham essa temática. Eram poucos, e aí a gente faz uma outra discussão da agonia desses programas, da dificuldade de sobrevivência, e depois já em como alguns deles iam para a internet. Né? Porque isso tudo foi no começo dos anos 2000. Então, depois a gente começou a perceber que muitos deles também estavam na rede, que era uma outra possibilidade. E foi, acho que até o último trabalho que eu escrevi foi publicado num livro que ela que organizou. Eu não vou conseguir lembrar agora, acho que é Trago Fado nos Sentidos. Isso. Esse último trabalho. E o vídeo que também tem junto, tem um né? vídeo, O livro e o DVD. Né? Isso. E que em que eu faço essa discussão do fado como fado fagulha, né? Então, quer dizer, ao mesmo tempo que pode estar morrendo nas rádios, aqui analisando as rádios de São Paulo, especialmente, mas ele pode renascer na internet, né? Então, na dimensão da web, e ganhar outros formatos. Um pouco a discussão que a gente fazia ontem, né? Das ressignificações. Então, eu acho que dá para considerar como um gatilho de memória, né? Nesse Sim. caso, a música como, né? Gatilho, como esse despertar claro, e esse claro. ressignificar. Sim, né? eu também tenho usado um pouco essa ideia de convocações, né? Então, de fato, ela convoca, né? Ela é um gatilho e ela convoca também. Né? E foi por aí. Nesse momento, então voltando um pouco à minha trajetória toda, eu continuava trabalhando em universidades privadas, em cursos de comunicação, mas sempre ligada ao grupo de pesquisa em música e mídia. Né? Então foram os primeiros grupos aos quais o primeiro grupo ao qual eu me vinculei. Em 2011 eu fiz um concurso para trabalhar no PPG, né, no Programa de Pós-Graduação Instituto Senso, em Comunicação e Práticas de Consumo, da ESPM de São Paulo, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Só que naquele momento eu fiz uma certa ruptura, né, sem descartar a memória, porque era aquilo que eu podia trazer lá desde o meu doutorado, do rádio, já ainda aqui de um modo incipiente. E aí, o que aconteceu? Eu tinha que fazer um projeto de pesquisa para concorrer, para participar, né, do edital. E naquele momento, vou ter que
Posso retroceder, depois vocês... Fica à vontade. É o fluxo da memória, é isso aí, né? Aí o que aconteceu? Eu trabalhava também na Universidade de São Judas, antes de ir para a SPM. E na verdade até bem antes, isso era 2005. E na São Judas, uma universidade particular, eles estavam formando grupos de pesquisa, porque eles tinham interesse em que os cursos abrissem mestrados, né? E comunicação era um deles. Então, os professores titulares, aquela coisa, se juntavam para fazer um grupo e tal. E a gente tinha que fazer os projetos. E eu tinha meus filhos pequenos. Então, eu volto àquela ideia, o quanto a nossa biografia, né, vai se misturando às nossas escolhas acadêmicas e a gente não consegue se livrar, alguns mais, outros menos, né? Mas as nossas escolhas têm sempre esse fundo. Então, assim, eu tinha filhos pequenos e muito me surpreendia, eu já fui mãe mais velha, né? Então a Sofia nasceu, eu já tinha 35, quando o Ulisses nasceu eu tinha 39. Você já tem um percurso teórico, né? Aí você despenca e se torna mãe. E começa a acompanhar aquilo que eles fazem, aquilo que eles veem, aquilo que eles querem usar. Então o mundo vai ficando diferente, você vai começando a olhar com outros olhos. E eu comecei a prestar muita atenção nos desenhos animados, né? Então isso ainda era 2004, 2005, nos desenhos animados. E eu pensei em fazer um projeto trabalhando mídia, era infância, mídia e memória. Era essa a ideia que eu queria trabalhar, analisando os desenhos. Então foi um momento, foi legal também, eu fiz um trabalho pequeno, só de análise de alguns desenhos animados, pensando numa certa adultização das crianças, né, a partir dos desenhos. E nisso eu publiquei um trabalho sobre as Meninas Poderosas, foi curioso. Tudo isso eu estou contando porque em 2011, isso foi lá em 2004, As Meninas 2005. Superpoderosas? Era um desenho animado, Sim, você lembra? Você conhece? Muito. Muito. E eu ficava muito impressionada de ver aquelas meninas tão adultas e tão crianças ao mesmo tempo, né? E percebendo como isso se misturava e muitos desenhos tinham essa temática. Bom, na época, em 2011, um colega que já trabalhava no mestrado na Casper Liber, em Comunicação e Mercado, é o programa que eles têm, me convidou para participar de um bate-papo sobre mídia e cosplayers. Eu nem sabia o que era, nem conhecia. Porque foi o que eu contei ontem, eu narrei, né? Ele disse assim, não, eu pensei em você, porque você já trabalhou sobre as meninas poderosas, superpoderosas, então acho que você vai ficar bem aqui. Eu não sabia o que era, eu fui querer descobrir, primeiro caminho, a internet, né? E fui descobrir esse universo. E foi muito curioso porque o meu filho, que na época era bem menor, ele olhou o folder da palestra e falou assim, nossa, o Super Mario, que era um personagem. E não era o Super Mario, era um cosplay do Super Mario. Eu falei, não, aqui deve ter alguma coisa curiosa, porque se ele está chamando esse cara fantasiado de Super Mario, né, deve ter alguma coisa interessante para pensar. Bom, tudo isso para contar que quando eu tive que fazer o projeto de pesquisa para a SPM, eu falei, bom, acho que eu vou investir nisso. Então eu fiz um projeto tentando analisar o que seria esse movimento, essa cena cosplayer, e como seria esse processo de escolher personagens, e essa escolha, atribuindo a escolha a uma dimensão de memória. Então foi essa ponte que eu fiz, né? Então essa escolha dessa vasta memória midiática, porque imagina uma série de personagens infindáveis, de narrativas infindáveis, o que faz alguém escolher este ou aquele para representar. Eu tinha em mente inicialmente, quando eu digo assim, como pesquisador não pode só ficar no seu escritório, né? E o meu grande aprendizado desses últimos anos é o campo, né? A pesquisa de campo. Eu acho que realmente ela é reveladora. Não dá para fazer pesquisa dentro de casa apenas, né? Eu acho que quando você vai ouvir seus sujeitos e saber o que está acontecendo, fica tudo diferente. Claro, depende da pesquisa. Mas eu nunca tinha feito pesquisa de campo, então eu vinha de uma trajetória de pesquisa bibliográfica, né, de trabalhar com linguagens, mas sempre como eu contei, ou lendo as notícias, ou ouvindo os programas de rádio. Bom, aí quando eu faço esse projeto, que seria mídia, memória e consumo, porque eu tinha que discutir as questões do consumo, que era um programa de consumo, ele foi muito bem aceito. Então eu fui aprovada, não só por causa do projeto, por todo o processo, mas ele foi muito bem aceito. Tanto que ele tinha uma discussão que era nova na comunidade, então pouquíssimas pessoas da comunicação estavam prestando atenção nisso,
A discussão do cosplay aparecia nas artes, já no teatro e até em antropologia, eu cheguei a ver trabalhos sobre isso, mas não na comunicação, alguns poucos. No final daquele ano, a gente já estava formando um grupo de pesquisa, que era um grupo que envolvia 2 professores, e era voltado à comunicação, consumo e entretenimento. Eu já tinha esse projeto, aí eu submeti o projeto ao CNPq. Esse projeto ganhou uma verba bastante considerável, e nesse momento do programa, isso já era então 2012, eu ganho o edital em 2012, desenvolvo no fim de 2012 eu ganho o edital. Aí a gente faz uma ruptura, a gente continua com o grupo de pesquisa com entretenimento, e no final desse projeto a gente cria um outro grupo, cada professor começa a ser responsável por um grupo de pesquisa. Lá, como nós somos em 11 professores só no PPG, cada professor articula o seu grupo. Aí eu monto o grupo de pesquisa voltado ao CNPq em comunicação, consumo e memória. Na verdade, ao contrário, é memória, comunicação e consumo. Os títulos quando a gente maluco. Vinculado à linha de pesquisa da qual eu participo lá, que é lógicas e estratégias da produção midiática articuladas ao consumo. Essa é a linha. E aí o grupo está ligado a essa linha e o grupo continuou a desenvolver esse projeto. O que foi bacana é que quando eu escrevo esse projeto, muito nos moldes do que a Heloísa já fazia, né? Que é justamente você pensar numa coluna dorsal, então uma problematização geral, objetivos gerais, mas que cada pesquisador pudesse agregar seus objetivos específicos. Uma espécie de um projeto guarda-chuva. Isso, um projeto guarda-chuva em que alguns subprojetos vão caminhando. Então o que foi interessante nessa primeira experiência de trabalho com cosplay, nesse primeiro projeto, foi o fato de que eu tinha esse plano geral, mas ao mesmo tempo os meus orientandos puderam se inserir com objetivos específicos. Não só os orientandos, então eu tinha ali 3 orientandos, um discutindo games e mitologia, e que calhou assim, foi muito apropriado, porque aí ele fez uma discussão de como os cosplayers se baseiam nos games, para suas escolhas e como isso vai se misturando do ponto de vista da própria construção identitária. Era bastante, a gente conseguiu assim entrevistas muito curiosas de pessoas que eram tatuadas com personagens, além de fazer cosplay daquele personagem, tatuava-se com aquele personagem do game, especialmente do Pikachu, que foi um que ele analisou no projeto, é muito engraçado, mas do Pikachu não, dos Pokémons. E ele fazia o quê? Então eu tinha esse orientando que trabalhava com isso, tinha um que trabalhava com colecionismo, objetos da cultura pop que eram colecionáveis, então a ideia da coleção também bastante cara aos historiadores, né? Então, sempre assim, há um diálogo com a história muito perto, mas eu não sou historiadora, então vou sempre cruzando, né? Eu fico impressionada, porque é muito próximo. É um barato, né? Então, assim, ele trabalhou com os objetos colecionáveis, era a discussão dele na dissertação de mestrado, e alguns objetos, o bichojo, que é uma estatuazinhas de personagens de animes e mangás, etc. E ele se inseriu no projeto por aí. E eu tinha uma outra, a Vera, que você conheceu, que trabalhava com paisagem sonora, mais especificamente rádio dos anos 40. Mas ela fez um caminho legal, aí foi discutir a paisagem sonora desses eventos de animes. Então ela trabalhou a dimensão das rádios que são articuladas a esses eventos, das bandas, do papel das bandas. Existe uma personagem que é uma vocaloide, que é um banco de vozes holográficos, que se chama Hatsune Miku, e ela é muito escolhida para ser cosplay. Então, os meninos fazem muito. E a Vera fez um trabalho bem interessante analisando isso. Além disso, eu tinha pesquisadores externos à SPM, outros professores, que vieram com também os seus questionamentos, mas todos colados nesse projeto. A gente desenvolveu, publiquei o livro, acabou o trabalho, e hoje eu continuo fazendo uma discussão desses grupos com mais alguns outros que foram sendo encontrados ao longo daquela pesquisa. E da mesma maneira eu tenho alunos que estão trabalhando mesmo com temáticas afins, alguns são muito próximos, então eu tenho, só deixando mais claro, então agora eu estou estudando esse grupo do cosplay, mais os medievalistas ou neomedievalistas, os steampunks,
e esses vitorianos, né? Os furries, eles estão na borda, digamos. E o projeto inicial seria comparar, em alguns aspectos, esses grupos com o cosplay, especialmente no que toca à memória e as formas como que tanto o consumo midiático dessas narrativas que inspiram esses grupos, como o consumo de materialidades, que seriam as escolhas, porque eles montam as suas próprias roupas, todos eles têm isso em comum, de criar as suas próprias roupas, de que maneira eles consomem materialidades e como esse consumo de objetos se relaciona à memória, quer dizer, de que maneira, quando eu escolho fazer um trabalho, fazer um vestido, partindo de uma roupa da minha avó, que foi um dos relatos que eu escutei, o casaco da família. Então, é como se a gente pudesse pensar numa biografia dos próprios objetos. Existe um antropólogo que trabalha com isso, que é o Koptoff, e o Appadurai, que também vai fazer um pouco essa discussão, trazendo a vida social das coisas. Então, os objetos também têm suas histórias, suas biografias. E aí, em que medida isso também se articula, que memória é construída a partir daí. Né? Então, eu estou sempre trabalhando nisso que eu venho chamando de camadas de memória. Então, a camada da autobiografia, a memória dos objetos, e como isso de alguma maneira se articula na construção desses outros que eles acabam performatizando, todos esses grupos. Né? Do mesmo modo, acho que eu lembro que você tinha me pensado para falar, pedido para que eu falasse nisso, a ideia curiosa que alguns grupos representam outras temporalidades. Né? Então, eles se valem de alguma coisa que é um passado, digamos, porém com signos do presente. Então, eu acho que aí a discussão do tempo presente aparece. Né? Quer dizer, porque sim, eles vão representar um medieval, que eles reconstroem ou constroem. Só que tudo aquilo que eles vão usar... Acabou os 45? Não devia ter falado isso. Não. Tudo aquilo que eles vão usar parte do presente. Porque o que a gente tem encontrado nesses grupos, especialmente nos medievais, que eu acho que é bastante significativo? Isso é um movimento muito forte na Europa e no Canadá também. O Canadá, eles têm uma cidade totalmente construída para que se articulem essas batalhas, essas festas, eles constroem. E efetivamente, muitas das pessoas se referem a personagens da própria Idade Média. Só que lá, pelo que eu li, existe uma preocupação em recuperar a construção de materialidades da época. Então, eu vou fazer uma roupa, eu só vou usar algodão, não vou usar sintético. O que não ocorre aqui. Então, eu não sei se aqui esses grupos eles estão chegando. A notícia, o que eu sei até então, é que é recente essas práticas aqui entre esses jovens, a partir dos anos 2000. Não existe a pretensão de reconstruir, tanto é que eles se chamam, eu acho que é reconstrucionismo, esses grupos que têm uma pretensão de uma veracidade, vamos colocar entre aspas, muitas aspas. Mas aqui, então, o que eu vejo? Há uma recuperação de um presente, eles se investem de um tempo presente, tanto nas escolhas dos materiais, para fazerem suas roupas, seus indumentos, suas armas, quanto dos espaços. Né? Então, como ontem eu mostrei aquele grupo do piquenique vitoriano, que faz o piquenique no meio do cimento. Tudo bem que o Ibirapuera tem grama, mas eles fazem naquela área, talvez porque ali seja melhor para fazer a fotografia. Então, o que eu quero chamar a atenção? Tem uma coisa assim, de uma premência midiática que investe de um certo presentismo essas escolhas, né? Embora eles estejam querendo representar um passado. Eu acho que essa discussão dessa percepção europeia sobre o passado. Tá. Especialmente nesses grupos. Né? Nesses grupos. Então, é curioso então que essas práticas, como o neomedievalismo, mesmo os vitorianos e os steampunks, tanto na Inglaterra como uma das meninas do grupo de pesquisa está na Inglaterra por uma outra questão. Ela já é doutora, enfim. E ela fez uma visita a um evento de steampunk que houve no fim de semana
E é impressionante, porque justamente eles vão para os castelos, há toda uma reconstituição que se quer verdadeira, o mais próximo desse real aí, como a gente estava falando. E ao mesmo tempo é curioso que aqui, pelo menos até esses grupos que eu acabei entrevistando, eles não têm essa preocupação de ser uma reconstituição tal qual, ao contrário, eles nem se nomeiam dessa maneira, eles vão ter uma inspiração no medieval. E é bastante interessante porque o que me chama a atenção, tanto pensando do ponto de vista do consumo como da memória, é que você vai... Porque eles criam objetos, né? Então, desde as roupas aos objetos. Há armas, porque existem os grupos que fazem as batalhas, e também objetos para venda. Em São Paulo tem uma feira que vai ser agora, em junho, a Folk Fair. É uma feira gigante, um centro enorme, só com produtos medievais, né? Então é alguma coisa que é de um imaginário que ganha uma materialidade física, efetivamente, de uma realidade que nunca foi vivida, né? Então toda essa apreensão desses grupos me parece que ela vem mediatizada tanto pela literatura quanto pelo cinema, como pelas séries de TV, da web, etc., mas vão preencher digamos, um desejo, né, de recuperar uma época que se tornou glamourizada por uma dimensão imaginária, né? E é bastante curioso a gente entender esses processos, né? E ao mesmo tempo um jogo de representações. O que é escolhido para ser memória do medieval? Eu acho que isso para mim tem me interessado, né? Então, eu queria te perguntar um pouquinho sobre entre um projeto e outro, né, o que começa o cosplay e o que agora entra nesses novos... Nessas novas teatralidades. Teatralidades, né, que os neomedievalistas e os outros. Como tu vê a questão do consumo aí relacionada ao, vamos dizer assim, ao universo infantil, ao universo juvenil, né? E um pouco de como tu vê a presença na história brasileira disso, citando um exemplo da legislação que de uma certa forma tentou coibir um pouco, né, esse grande espaço, vamos dizer assim, de oferta de produtos e de consumo voltado às crianças, né, no seu processo de formação. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Então, Márcia, eu acho assim, acho que tem o consumo, a gente pode pensar que ele hoje ele ocupa uma centralidade, né, da nossa sociedade de modo geral, das sociedades ocidentais de modo geral. O que a gente tem, pelo menos o que eu tenho estudado e vinculado ao programa, né, que eu participo, que existe uma diferença entre o consumismo e o consumo. Pelo menos a gente faz essa diferença lá. Então, o consumismo ele estaria nessa dimensão do excesso, né, que a gente é uma sociedade que trabalha no excesso, nessa lógica da obsolescência. Então a gente cria produtos para que rapidamente sejam descartados. E essas lógicas, esse excesso, e aí a minha fala se mistura, tanto a de mãe como educadora, como pesquisadora, ela gera uma ansiedade, né? Acho que eu não tenho dúvida em relação a isso. Então você tem alguma coisa, e isso muito forte no universo infantil. Você quer um mundo descartável. É o descartável, ao mesmo tempo você está consumindo um objeto, daqui a pouco eu já tenho outro, aquele é descartável, eu já quero outro, porque há uma oferta muito intensa e muito numa gama, sim, excessiva, ao infinito, né? Então você acaba de produzir um filme e daqui a pouco já tem outro e já tem outros desdobramentos, um é feito para ter o dois, o três. Então acho que existe uma lógica de criação de uma ansiedade, de uma vivência, de uma aceleração que eu considero bastante preocupante, né? Que a gente tem que cuidar, especialmente pensando no universo infantil, juvenil, em relação a isso. Por outro lado, a gente não pode deixar de pensar o consumo também na sua dimensão comunicacional, né? Quer dizer, o consumo comunica. Não há dúvida hoje. Integra, né? Integra, ele comunica, não há dúvida hoje
que as escolhas que eu tenho para me vestir, para os meus acessórios, eles vão dizer de mim. Eles vão comunicar, eles vão se constituir também mediações identitárias. Aquilo que eu gosto de assistir, estou pensando no consumo cultural, no consumo material e a dimensão simbólica que esse consumo vai adquirindo. Porque não dá só para pensar, eu tenho esse anel, mas ele é revestido de uma série de outras coisas, e eu diria de novo das emoções e das dimensões afetuais, que também perpassam cada coisa que a gente tem. Agora, eu acho sim, claro, são estratos, né? Então, mesmo o consumo, e isso também é uma discussão curiosa, né? E recente, você me perguntou da inibição disso em relação às próprias crianças, e certas tentativas de coibir publicidades para a criança. Eu acho isso muito complicado, porque esse universo do consumo, ele permeia as nossas relações todas, familiares. Então, se você quer proibir publicidade para crianças, tem que proibir o Dia das Mães, porque então por que ela pode, né, comprar a colônia do Boticário para a mãe, mas não pode ter um sapato para a criança, né? O que eu acho complicado nessa discussão é quando você tenta adultizar a criança. Sim. E preparar a criança já para ser um futuro consumidor adulto. Mas onde estão os limites, onde estão os excessos para ti, assim? Nossa, é muito difícil pensar. Eu acho que sempre tem que se discutir sobre o assunto. Eu acho que essa é a chave de tudo. Como professora, na nossa dimensão cidadã, como mãe. Então, a gente não pode eximir de falar sobre as coisas. E agora, onde estão esses limites? Eu acho uma pergunta muito difícil de dizer. Quer dizer, até você fala. Eu sempre lembro de uma amiga que fala uma coisa curiosa. Ela viveu um tempo com os índios no Xingu. E ela disse uma coisa que me chamou muita atenção: que tudo que eles têm cabe em uma mala. Agora, eu acho que a gente já se tornou. Então, você consegue se imaginar hoje sem o computador? Não dá. Não dá para se imaginar sem o computador. Nós já internalizamos os objetos, né? Como se nós fôssemos, já não há mais ruptura ou separação entre o que nós somos e os objetos de consumo e da cultura da qual a gente participa. Agora, a gente pensar e ter clareza vale sempre, né? E eu acho que também não é alguma coisa que parta só do sujeito. Deverá, eu também acredito, políticas nesse sentido. Né? Mas não coibindo. Eu acho que a proibição não é um bom caminho sempre. Eu acho que a discussão, sim, é um bom caminho. Se fazer discussão e pensar nisso. Né? Eu acho que uma última questão, então, para a gente finalizar, é um pouquinho como é que tu pensa, assim, o teu perfil enquanto pesquisadora, enquanto educadora, né? Enquanto cidadã, a tua trajetória profissional, né, e de pesquisa, né? Então, Márcia, eu acho que talvez a grande contribuição que eu possa fazer minimamente com essas pesquisas, com as orientações, porque os nossos orientandos acabam se colando, né? Eles têm que de alguma maneira se vincular às nossas pesquisas, desmistificar essas práticas do mundo jovem, quer dizer, de não achar porque há sim um preconceito, há sempre a ideia de que se essas práticas do cosplay, essas outras, possam significar, ele é um alienado, ele é um bobo, não sabe, essa gente louca. É mostrar o quão complexo esse universo é, né? E desmistificar essa própria figura do jovem. Então, especialmente a pesquisa de campo, ela foi capaz de mostrar isso, que muitos deles têm profissões, estudam, fazem coisas e têm a noção de que ali é um momento. Muitos carregam para a sua vida, mas do ponto de vista dos valores, do que essas histórias, esses personagens possam trazer, mas o que é curioso é que eles têm noção de que ali é um momento ou outro. E é bacana a gente mostrar a complexidade que isso tem do ponto de vista
das relações históricas, como você trouxe, midiáticas, de como a gente está no mundo hoje mediado por essas narrativas que são narrativas do consumo também, né, narrativas fílmicas, os desenhos, sejam elas quais forem, mas acho que a minha contribuição é nesse sentido, neste momento, né, é mostrar a importância das relações de memória, de como, e também não só trazendo, eu gosto também de pensar nisso, né, de que nem sempre a memória é só essa coisa bacana, ela também tem uma dimensão um pouco despótica, né? Quando a gente está falando muito de memória, mas a gente tem que falar do esquecimento, né? Como uma forma de criar uma perspectiva para você até olhar para o teu tempo presente de um modo melhor, né? Não tão contaminado. O passado também tem que ser descartado e reinventado e mostrar um pouco essas relações. Acho que é a contribuição que eu posso fazer. E na verdade, eu misturo muito isso, né? Eu não consigo separar de ser mãe, de ser educadora, de ser pesquisadora, enfim, acho que é trazer a complexidade que a cultura jovem hoje mostra pra gente, né? Por meio dessas práticas todas que eu venho estudando. Até que idade vai a juventude hoje? Então, eu acho que que o dado etário, ele não dá para ser considerado apenas, né? Eu acho que a ideia de juventude, eu gosto dessa ideia do Máximo Canevati, das juventudes dilatadas, expandidas. E aí, nesse sentido, eu acho que é a importância do lúdico, do brincar, do sonhar, né? A ideia do sonho, a importância do sonho, da fantasia. Convivendo com os outros lugares que a gente ocupa, né? Como professor, como mãe, etc. Acho que é isso. Obrigada. Eu que agradeço. Super mal.